Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos membros da banca, professor Adriele, professor Antônio, que desde já agradeço por terem aceito a participar desse processo de defesa da nossa acadêmica Cibela. Cumprimento também a Cibela. Cibela, você tem de 20 a 30 minutos, então, a partir de agora, para realizar a sua apresentação. Certo. Então, boa tarde. Me chamo Cibela, eu estarei apresentando meu trabalho final de graduação, Manejo Integrado de Pragas versus Sistema Convencional, um estudo de caso na cultura da soja. A minha orientadora foi a doutora Regiane Franco Vargas. Desde já também gostaria de agradecer os membros avaliadores dessa banca, a doutora Adriele Reiner e o doutor Antônio Pedro Brusamarello. Iniciando, abordando a minha introdução, o manejo integrado de pragas, conhecido como MIP, mais popularmente, ele consiste no emprego de um conjunto de estratégias de manejo em um talhão, visa a redução dos impactos ambientais, a diminuição dos prejuízos causados à saúde do homem, contribui para a redução de perdas de eficiência de produtos e, consequentemente, diminui os gastos excessivos com controles químicos. O MIP também utiliza técnicas de controle quando a densidade dos insetos praga atingirem o nível de ação. Já no sistema convencional, o controle de pragas nas lavouras ele é feito de maneira preventiva e calendarizada, de forma excessiva, favorecendo a contaminação do meio ambiente e a seleção de insetos resistentes. Abordando as pragas mais frequentes da cultura da soja, temos nessa primeira imagem, então, a Anticarcia geimatalis, conhecida como lagarta da soja. Ela se locomove medindo palmos. Até o seu terceiro instar, a desfolha é leve. Já do quarto ao sexto instar, a desfolha dessa praga, ela se torna severa. E ela pode se alimentar de toda a área foliar da planta. Na segunda imagem, temos a Chrysodeix includens, conhecida como falsa medideira. Ela consome as folhas das plantas, deixando as nervuras intactas, criando um aspecto de rendado na folha atingida e causando danos aí à cultura. Na próxima imagem, nós temos o Euxistos zeros, o famoso percevejo marrom. Ele ataca diretamente as vagens, atingindo os grãos, acarretando assim em perca de rendimento e qualidade. Sobre os principais inimigos naturais da cultura da soja, temos as tesourinhas. Elas podem consumir ovos, pulgões, moscas brancas, lagartas pequenas e pulpas em geral. Na próxima imagem temos as aranhas, que são predadores de uma grande diversidade de insetos, nutrem-se de larvas, besouros, borboletas, entre outros inimigos, entre outros insetos pragas, O besouro tigre, ele é um dos inimigos naturais mais veloz e ágil. Existem os generalistas e esses são chamados de especialistas, que são as espécies encontradas em áreas agrícolas. Eles controlam pulgões, lagartas, entre outros insetos. Não menos importante, temos aí a ciclonida sanguínea,
conhecida mais popularmente como joaninha, né? Ela consome pulgões, mosca branca, cochonilhas, tripes, lagartas desfolhadoras em suas fases iniciais e ácaros também. Dentro do referencial teórico, eu falo um pouco sobre a cultura da soja. De nome científico Glycinimax, ela é originária da China, faz parte da família Fabácea. Sua produção tem como finalidade a utilização de grãos para produtos como óleo vegetal refinado e outros coprodutos como farelo de soja para alimentação animal, por exemplo. A cultura da soja, ela tornou-se para a economia a principal commodity em nosso país. Sua produção vem aumentando significativamente ao passar dos anos. E isso se deve à valorização da cultura em um formato mundial, né? A sua consolidação como fonte de proteína vegetal, seguido de altas tecnologias, garantiram assim a sua produção no mundo todo. Ela é de extrema importância para o agronegócio, o que torna o Brasil um dos países com maior produção em toneladas e, a nível nacional, o Paraná garante o segundo lugar como maior produtor de grãos. Existem inúmeras cultivares, né, de soja no mercado. E essas cultivares, elas se diferenciam, entre outras características, pelo seu hábito de crescimento, que pode ser determinado, quando as plantas cessam o seu crescimento após o florescimento, pode ser de hábito indeterminado, que com essa característica as plantas continuam o seu crescimento após a floração, e também existem de semi-determinado, que apresentam atributos tanto do hábito determinado quanto do hábito indeterminado. A cultura, ela percorre por várias fases, divididas em dois grandes estádios. Temos o estádio vegetativo, como podemos observar na imagem, né, que vai do V ao VN, e temos o estádio reprodutivo, do R1 ao R8. Eu também destaco algumas pragas na cultura da soja que atacam as raízes. Nessa primeira imagem, temos o coró da soja. Ele possui apenas uma geração anual, que acontece entre os meses de outubro a dezembro. Posteriormente a isso, os ovos são deixados no solo para a continuidade de suas fases. Na segunda imagem, nós temos o percevejo castanho, ele que suga seiva nas raízes da soja, possui hábito subterrâneo e tanto na fase de ninfa como em sua fase adulta, eles podem atacar a cultura, né, causando até mesmo a morte da planta. Aqui nós temos as pragas que atacam plântulas e hastes. Nessa primeira imagem, temos o tamanduá da soja, conhecido também como bicudo, né, pelos agricultores. Eles raspam e desfiam a haste principal no início do desenvolvimento, progredindo para as laterais e pecíolos da planta, depositam os ovos no interior da haste, onde a larva se desenvolve, prejudicando a translocação de seiva e podendo levar a planta ao tombamento. Nessa próxima imagem temos a famosa Spodoptera frugiperda, né, que é a lagarta das vagens. Essa lagarta, ela causa danos em várias partes da planta, com ocorrência em todas as fases de desenvolvimento da cultura. Pode ocasionar, né, perdas no rendimento de grãos. E na próxima imagem, temos a lagarta elasmo. Os danos na cultura são causados pela larva, que adentra a haste da planta, criando galerias. Aí ocorre o murchamento, o amarelamento, né, e a morte da planta devido à quebra da haste. Como eu já falei anteriormente, né, sobre essas pragas tão conhecidas, a Anticarcia gematalis e a Chrysodetes includens são desfolhadoras e prejudicam a área fotossinteticamente ativa da planta, causando então prejuízos à cultura. Aqui temos algumas pragas que atacam vagens e grãos.
Na primeira imagem, a lagarta de cover armígera tem grande resistência aos praguicidas, pode ocorrer no estágio inicial da soja e com maior frequência na fase reprodutiva, quando ela adentra as vagens, nutrindo-se dos grãos. Na segunda imagem temos o euxisto zeros, né, o percevejo marrom, com maior ocorrência em regiões quentes. No período do inverno, eles ficam escondidos na palhada, não se alimentam, porém sobrevivem se nutrindo das reservas de lipídios. Na terceira imagem, temos o percevejo verde, Nesara viridula. Essa praga ela é considerada extremamente agressiva e de grande distribuição. Provoca, então, o chochamento dos grãos, o que leva à depreciação do produto no momento da sua comercialização, né? Falando um pouquinho sobre os inimigos naturais dos insetos praga, nós temos nessa primeira imagem o podizos. Ele é um percevejo predador, né? Esse inseto, ele dá preferência às lagartas que consomem folhas. Na segunda imagem, nós temos a Hipodamia convergens, também, né, uma espécie de joaninha. Ela se alimenta de pulgões, cochonilhas, ácaros, moscas brancas, larvas e uma grande diversidade de ovos. São controladores de praga desde a fase de larva até a sua fase adulta. Então, um inimigo natural bem importante. Na terceira imagem, o tricopoda, que são parasitoides, né? De suma importância aí para o controle de percevejos na cultura da soja. Falando um pouco sobre os métodos de monitoramento de insetos praga e inimigos naturais, eles possuem a finalidade de identificar e quantificar os insetos, pragas ou inimigos naturais, e existem alguns meios de fazer essas amostragens, levando em consideração com qual cultura está sendo trabalhada no momento, em qual fase de desenvolvimento a cultura se encontra, e também, claro, né, o valor disponível para essa demanda. O MIP, ele disponibiliza algumas técnicas para o monitoramento, que podem ser a rede de varredura, o exame visual das plantas, exame de amostras de solo e também o pano de batida. Nessas imagens nós temos então o pano de batida, né? Esse método ele é composto por um tecido, medindo 1 metro de largura e 1 metro de comprimento, com 2 bainhas nas extremidades, onde são colocados 2 cabos de madeira. A segunda imagem nos mostra a rede de varredura, também utilizada na cultura da soja. Essa técnica consiste em coletar os insetos com uma espécie de rede. Essa rede ela possui em torno de 38 centímetros de diâmetro e ela é posicionada nas fileiras de soja, formando o número 8, conforme nos mostra essa próxima figura da trajetória da rede. Dentro dos níveis de ação de controle, nós temos aqui alguns para as principais pragas da cultura da soja, tanto nos estádios vegetativos como no reprodutivo. As lagartas desfolhadeiras, o nível de ação para elas são 20 lagartas, maiores do que 1,5 cm, ou 30% de desfolha na fase vegetativa e 15% de desfolha na fase reprodutiva. Para a lagarta das vagens, são 10 lagartas por metro, ou 10% de vagens atacadas. Para as lagartas do grupo Eliotine, são 4 lagartas por metro na fase vegetativa, ou 2 lagartas por metro na sua fase reprodutiva. Já no complexo de percevejos, são 10 percevejos por metro, quando a lavoura ela for destinada para grãos, ou 1 percevejo por metro quando a lavoura for destinada para sementes. Já para a broca dos ponteiros, o nível de ação é 25 a 30% das plantas com ponteiros atacados. Para o tamanduá da soja, até V3, 1 adulto por metro,
de V4 a V6, 2 adultos por metro. E as vaquinhas, conhecidas, né? 30% de folha de desfolha na fase vegetativa ou 15% de desfolha na fase reprodutiva. O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo de caso em relação ao manejo integrado de pragas em propriedades agrícolas durante o desenvolvimento da cultura da soja na região sudoeste do Paraná. Dentro da metodologia sobre as propriedades monitoradas, foram compilados dados de 10 propriedades que adotaram o MIP na cultura da soja, então, na safra 2021. As propriedades monitoradas, elas estão localizadas nos municípios de Vitorino, Pato Branco e Bom Sucesso. Os dados relacionados ao manejo integrado de pragas nessas propriedades foram cedidos pelos agricultores para o desenvolvimento do presente estudo. A metodologia utilizada para o monitoramento de insetos, praga e inimigos naturais foi a proposta pela Embrapa. Foram monitorados no mínimo 6 pontos por lavoura, a depender do tamanho do talhão, conforme diretrizes do MIP. As amostragens foram feitas semanalmente. E utilizou-se aí o pano de batida como método de monitoramento, né? Conforme as imagens abaixo. Já os dados coletados em cada ponto no talhão, eles eram registrados em cadernetas, conforme as imagens abaixo. E, posteriormente, eles eram repassados em uma planilha no Excel. Nessa primeira imagem, nós temos a frente, né, da ficha para o monitoramento, onde tem ali algumas espécies de lagartas e percevejos, né, onde eram anotados. E no verso, ainda alguns insetos, praga e a lista de inimigos naturais que eram monitorados. Em cada ponto amostrado, 1 metro linear da fileira da cultura da soja foi analisado, sendo que nos 15 dias iniciais, após a emergência da cultura, destinaram-se a observações visuais. A decisão de se utilizar alguma medida de controle para os insetos praga foi tomada pelos agricultores, de acordo com a densidade populacional desses organismos. Com o objetivo de realizar, então, um comparativo referente ao manejo e controle entre as safras anteriores, né, e na safra atual, que seguiram o protocolo MIP, foi enviado aos produtores um formulário para o levantamento de informações, como cultivar utilizada, número de aplicações de inseticidas na safra passada e na vigente, para quais espécies de pragas foi necessário realizar o controle e quais foram os inseticidas utilizados. Também, quais eram os critérios utilizados para a tomada de decisão para o controle. Dentro dos resultados de discussão, considerando todas as propriedades monitoradas, observa-se nesse gráfico, então, que a maior densidade populacional foi a da Anticarcia geimatalis. Também nota-se que a Chrysodex includens foi a segunda espécie de lagarta com maior densidade média, e a Spodoptera, que além de ser aí uma lagarta desfolhadora, né, pode causar injúrias nas vagens, apresentou baixa densidade, quando comparada com a Anticarcia geimatalis. A Anticarcia, né, a lagarta da soja, ela ficou com média de 0,459, a Chrysodex 0,454 e a Spodoptera 0,26. Em relação, então, à distribuição percentual da participação das espécies no complexo de lagartas, a gente pode observar nesse gráfico que a Anticarcia geimatalis ela representou 36%, seguida da Chrysodex includens com 35%, a Spodoptera 20% e as lagartas Helicoverpa e Chloridia foram as de menor ocorrência durante o desenvolvimento da cultura. Elas representaram 9%.
Comparando com a safra de soja 2019-2020 no estado do Paraná, em um levantamento realizado por Conte e outros, verifica-se resultados similares, sendo que a ocorrência da anticárcia foi de 44%, seguida da Chrysodex 36% e Spodoptera 20%. Das 10 propriedades monitoradas no presente estudo, então, em 4 delas foram utilizadas soja BT, sendo que a maior densidade populacional nessas lavouras foi a da Spodoptera, justificando, então, né, o fato de que a tecnologia BT não controla essa espécie de lagarta praga. Quando analisados os dados das unidades monitoradas com cultivares não BT agora, constatou-se, então, que a anticárcia Geimatalis, como podemos observar no gráfico, foi a mais predominante e assemelha-se, então, à média geral das unidades monitoradas. Quanto à distribuição percentual das espécies de percevejos, o percevejo marrom representou 59% da população, confirmando o fato, então, né, de ser tão temido aí pelos agricultores, seguido do percevejo barriga verde, com 24% de ocorrência, e o grupo dos outros percevejos totalizaram 17%. Observou-se que no período de 0 a 30 dias, após a semeadura da soja, a espécie de inimigos naturais, então, que teve mais participação, foi o Dichelopes, com 100%. Para o período de 31 a 60 dias após a semeadura, a maior ocorrência foi do percevejo marrom, como podemos observar, né, no gráfico, e ele continuou predominante após o período de 61 dias, né, de 61 a 150 dias. Analisando a distribuição percentual de inimigos naturais, esses que são as peças fundamentais, então, do MIP, as formigas foram as mais frequentes. Como podemos observar, elas tiveram ocorrência de 23%, seguida das aranhas, 13%, cálida ficou com 11%. Eu acredito que só corrigindo, nesse slide aqui eu falei inimigos naturais, se eu não me engano, mas é no complexo de percevejos essa análise, tá? Para a tomada de decisão, então, utilizaram-se os critérios quanto à porcentagem de desfolha e a densidade populacional. O grupo de percevejos, ele ficou responsável pela maioria das aplicações de inseticidas, representando 1,125 de média, seguido das lagartas, que demandaram 0,5 de média das aplicações. 75% dos agricultores que responderam ao questionário não praticavam o MIP nas safras anteriores. Para eles, os critérios que utilizavam para o uso dos inseticidas eram aplicação conjunta com fungicidas, controle químico para prevenção apenas, e se houvesse inseto praga causando danos, mesmo sem afetar a produtividade. O número de aplicação para as espécies do grupo de percevejos diminuiu 54% na safra 2021, quando se aplicou o MIP. Essas informações aqui foram resultado também das respostas do formulário. O grupo de lagartas apresentou queda de 66% no número de aplicações, também na safra 2020-2021. Os fatores apontados pelos agricultores por não adotarem o MIP em safras anteriores foram falta de mão de obra para os monitoramentos, pressão dos vendedores de produtos para controle químico, falta de conhecimento sobre essa técnica de manejo, né, para o controle de pragas,
demanda de mais tempo para execução das amostragens e receio de perder o controle, e que isso, né, acarretasse prejuízos, então, à lavoura. Conclui-se, então, a diminuição em 50% no uso de inseticida, quando se é adotado o MIP. A Anticarcia gematalis e a Chrysodeixis includens foram as lagartas com maior frequência. O xistozeros obteve maior predominância em relação aos demais. E no grupo dos inimigos naturais, as formigas, aranhas e cálida foram os mais frequentes. Deixo aqui algumas referências que eu utilizei nessa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu fico à disposição para as considerações finais da banca. Seria isso. Obrigada. Isso aí, Cibela. Parabéns pela sua apresentação. A Comunica Banca, então, que a acadêmica levou 25 minutos para realizar a sua apresentação. E nesse momento, então, eu passo a palavra para a professora Adriele fazer as suas considerações. Boa tarde, Cibela. Boa tarde, professora Regiane, Antônio, Francisco. Gostaria de agradecer o convite para participar como membro avaliador do seu trabalho, tá? E já aproveito para te parabenizar, tanto pelo teu trabalho escrito, quanto pelo teu trabalho, pela tua apresentação, desculpa. Tá? Você foi muito bem na sua apresentação, realmente você estava super tranquila. Deu para perceber que você está entendendo tudo sobre pragas. Já fosse fazer consultoria aí, viu, a campo. Não, mas realmente, o teu trabalho, tanto escrito quanto a tua apresentação, você detalhou realmente cada praga, tanto os inimigos naturais, o que cada um acometa na planta. Então, assim, realmente tá bem detalhado, tá? Eu até, quando eu abri o teu trabalho, eu me assustei com o número de páginas. Falei, meu Deus, essa menina trabalhou, né? Então, realmente, parabéns, tá? Obrigada, prof. A sua apresentação eu gostei bastante, tá? Bastante imagens, né? Eu tô falando lá da praga tal, mas o que é essa praga? Às vezes você conhece, mas, né, não lembra o nome, principalmente quando você fala nome científico. Então, você colocou imagens, isso ajuda bastante no entendimento. Então, gostei bastante, tá? Em relação ao teu trabalho escrito, ele está muito bem escrito, você escreve bem, realmente, tá? É uma leitura que flui, tá? Você não tem muito estresse para entender o que você quer dizer com aquilo, tá? Óbvio que tem alguns erinhos, né? Alguns acento, vírgula, alguns nomes científicos que tem que olhar, enfim, né? Coisas que sempre acontecem. Por mais que a gente passe o olho 1000 vezes, sempre vai ter erro, né? O meu trabalho, que eu já publiquei há anos atrás, às vezes eu abro para ver alguma coisa e eu acho erro. Então, isso é impossível, né? Da gente ser perfeito sempre. Mas, no geral, ele está muito bem elaborado, tá? Bom, vou pular lá para o final, lá. Vou passar o teu referencial, certo? Tá longe aqui, meu Deus. Aí, cheguei. Não, aqui é a metodologia. Na sua metodologia, assim, ela ficou bem sucinta, né? Eu não sei se falta algum detalhezinho ou não, porque eu também já tive conhecimento, né? A gente estava querendo não acompanhando com vocês. Mas ela ficou bem sucinta, mas eu imagino que a maioria das coisas estão aqui, tá? Eu só te pergunto, né? Eu fiz um comentário aqui, mas eu não sei, né? Se realmente é isso, eu que não entendi, né? Você colocou ali das questões que você fez, né, para os produtores. Deixa eu só achar aqui. Pedindo informações como cultivar, utilizada, número de aplicações. É só essas questões mesmo que foram perguntadas ou tem mais alguma coisa? Só essas, número de aplicações, qual cultivar utilizou, se já utilizava o MIP ou não nas safras anteriores, né? Quais motivos que levaram eles a não utilizar o MIP, foi mais ou menos assim.
Ah, tá. Não, tranquilo. É que eu coloquei aqui anexar o questionário, porque aí eu fiquei pensando, será que ela perguntou mais alguma coisa ou não, tá? Que até lá no final... Foram umas 9 perguntas. Então veja se estão todas aqui descritas no parágrafo, senão qualquer coisa você anexa ou cita elas, né, uma abaixo da outra, né? Eu acho que também não vai ter muito serviço, é só você colar ali, né? Tranquilo. E às vezes alguma coisa pode complementar ali o que a gente está lendo, tá? E aí as planilhas da avaliação também, que eu vi que você colocou na tua apresentação, eu acho que não está um trabalho escrito, ou eu que passei batido. Não está. Não? Posso colocar. Eu acho legal, porque aí você vê, né, toda a avaliação que você tem que anotar, né, todo aquele serviço que você... individual, né, cada inseto. Acho legal isso, tá? Bom, vamos para a parte dos resultados. Algumas tabelinhas, é pouca coisa, tá? Em algumas tabelinhas tem o nome científico que não está em itálico, para organizar. Deixa eu ver aqui os outros gráficos. Por exemplo, ali você coloca no gráfico 30, densidade populacional média de lagartas, aí tem as barinhas P1, P2 e tal. É a propriedade, né? Isso, Então, colocar na legenda, eu imaginei que fosse propriedade porque são 10, né? Ela não tá ali em ordem, mas é porque você colocou em ordem crescente. Mas só colocar na legenda, tá? Ok. E aí eu te pergunto, por exemplo, a figura 31, que é a densidade populacional, tá mostrando ali as propriedades com as barinhas, né? Deixa eu ver aqui, isso. E aí, lá embaixo, você coloca... Ah, não, a 31 é a de baixo. A densidade populacional, né, dos 3 tipos de percevejos. E no outro, você coloca um gráfico de pizza mostrando as porcentagens. É o mesmo dado, não é? É o mesmo. Só que um é densidade média e o outro é porcentagem. Tá. Eu... né, te sugeriria, veja com a tua orientadora, tá? Que aí economizaria espaço também. Colocar, talvez, lá no teu gráfico de barras, colocar a porcentagem em cima da barinha. Que aí você economizaria a tabela, figura, tá? É uma dica. Que aí você pode diminuir um monte de figuras. E até, às vezes, você está discutindo ele, você cita, daí você tem que ir lá embaixo procurar. Então, tá tudo concentrado em uma única tabela, tá? Fica a critério de vocês, se vocês querem ou não adotar, tá? Aquele gráfico que tem todos os insetos, né? Assim... Os inimigos naturais? Isso. Tem um monte de cor, né? Talvez colocar do lado da porcentagem já o nome do inseto... Porque, assim, dá para perceber ali qual que é o maior, porque você escreve, né? Mas eu sou não sei se eu que sou meu monte para enxergar, mas tem vários tons de azuis, né? Então, entendi. fazer uma forma da pessoa se localizar melhor, tá? Vamos lá. Os outros comentários eu deixo aí para você olhar depois no trabalho escrito, tá? Eu tenho algumas perguntinhas aqui para você. Pelo que você conversou, então, com os produtores e, enfim, procurando material na literatura, quais seriam os principais motivos para que os produtores eles estejam, novamente não, né? Eles estejam partindo para essa medida de manejo integrado, né? Eles estão retornando a esse tipo de prática. Então, eu acredito que, além de nós estarmos vivendo, né, uma crise, entre aspas, assim, onde precisa se economizar de um lado ou de outro, o manejo integrado de pragas, ele vem visando um pouco disso, né, um pouco a redução aí dos custos com o controle químico, e também tem a questão, né, da saúde, né, do meio ambiente, do ser humano, que tudo isso, o controle químico, ele acarreta, né, muitos danos, então, tanto para o meio ambiente como para a saúde humana, né? Eu acredito que é um equilíbrio entre esses dois fatores, prof. Certo. E eu acrescentaria mais a questão que até em algum momento do teu texto você fala, né, da resistência que pode
surgir, que aí acaba causando uma ineficiência desses produtos, né? Então, aí tem que passar mais e mais, e às vezes não está funcionando, né? Acaba se tornando um uso desenfreado, né? E às vezes o produtor ele não tem a opção, aí ele acaba aderindo a esse tipo de prática, né? Então, eu acho uma coisa assim que até, eu diria, para finalizar o teu trabalho, que você poderia ter explorado um pouco mais sobre essas vantagens todas do MIP. Teu trabalho, ele tá incrível, só que aí no final você deixou ali um desejar nesse sentido, entendeu? Vendeu o teu peixe, digamos assim. Tipo, dizer todas as vantagens, por que é interessante o produtor adotar essa prática. Você fala ali da redução, né, das aplicações, das propriedades que você acompanhou, o retorno financeiro que isso proporcionaria para cada produtor. Então, assim, você pode explorar bastante essa parte aí, tá? Assim, só no intuito de melhorar aí o final do teu trabalho, certo? E aí, uma última pergunta. Acho que é a última, peraí. Você, né? Você acompanhou tanto os produtores nas suas propriedades, quanto você realizou o acompanhamento, né? Você fez o monitoramento. Eu queria saber, na hora do produtor adotar o sistema do manejo integrado, o que é a causa que mais faz com que eles não adotem. Por exemplo, assim, o produtor tem opção, né? Tá aí, disponível. Mas, não vou fazer. Por que ele não faz isso? Acredito que, entre aspas, a falta de tempo, né, que eles possuem. Então, eles otimizam, né? O sistema convencional, ele entra aí aproveita, né, as entradas da lavoura, vou fazer uma prevenção aqui para a lagarta, né? Então, aí ele já fica mais seguro, passei isso aqui, não vou ter problema. Então, eu acho que a falta de tempo deles e essa otimização também, né? Que a praticidade que eles buscam, entre aspas, né? Porque o MIP, ele dá sim um pouco de trabalho, né? Não é um trabalho fácil, ele demanda daquele tempo toda semana, né? Porque você não pode falhar uma semana, um monitoramento, né? Que de uma semana para outra as densidades vão mudando. Então, eu acho que seria isso. E também, pensando um pouco assim, que tem muito vendedor aí de produto químico, né? Tem muita propaganda, eles mesmos, então, afirmaram isso, né? Que existe a pressão aí dos vendedores e o MIP, ele precisa de conhecimento, ele precisa ser mais estudado e precisa-se, né, de mais inspetores de campo, né? Para isso que estamos aí. Então, perfeito. Às vezes é muito mais fácil o produtor ele optar pelo que já é certo, que é aplicar, mesmo não precisando, do que ele ir por uma coisa insegura, que ele ainda não tem conhecimento, né? Às vezes não tem uma divulgação, e realmente tem que ter o conhecimento, assim como você falou, né? Você não pode ir lá e fazer o pano de batida, e aí aparece 15 insetos, mas dos 15, 10 é inimigo natural, e aí você conta como inseto, né? Então, tem que ter essa noção, é trabalhoso e tem que ter o conhecimento. Perfeito. E, inclusive, existem alguns inimigos naturais que a gente também confunde, né? Geocores, cálida, eles são muito parecidos, lébia, ainda mais quando eles estão nas fases iniciais ali, né? Então, e para insetos praga, a mesma coisa, né? Saber diferenciar as lagartas. Então, precisa-se sim de bastante conhecimento para aplicar o MIP. Perfeito. É isso aí, parabéns, Sibela, pelo teu trabalho, né? Obrigada, prof. A oportunidade de acompanhar aí mais de perto, realmente é um trabalho extremamente importante, tá? Então, parabéns mesmo pelo tema e pelo trabalho executado, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada, professora Adriele, pelas suas considerações. Então, agora, nesse momento, eu passo a palavra ao professor Antônio. Muito boa tarde a todos aos que estão nos assistindo, né, aí pelo YouTube,
né? Desde já agradeço ao convite aí da Cibele e da professora Regiane, né, para fazer parte aqui desta banca, tá? Fiquei muito contente, né? Tem mais um momento aqui de participação, né, daquilo, de uma parte daquilo, né, que foi dentro do projeto Grãos, né, executado aí nessa safra, né, passada, né, um trabalho espetacular aí que a Cibela, né, desempenhou, né, desse levantamento de dados, esse monitoramento, né, muito importante aí para a tomada de decisões. Te parabenizo aí pela tua apresentação, tá? Fosses muito bem, estava um pouquinho nervosa no início, tá? Mas aí foi falando devagarinho, com calma, e foi se soltando, tá? Demonstrou que tem o domínio do conhecimento, tá? E isso a gente pode ver também no teu próprio trabalho escrito, onde você fez uma revisão de literatura muito aprofundada, tá? De insetos, né, dos mais variados tipos, tanto dos pragas, né, quanto dos inimigos naturais, né? E tu foste muito feliz nas colocações que tu comentou aí no referencial teórico, tá? Tu trouxe um nível de profundidade, né, bastante grande das informações, né? Assim como eu falei antes da banca do Pedrinho, né? A gente sabe que não é sentar na frente do computador e as coisas começam a surgir ali no arquivo do Word, né? Tem que ler bastante, né, para você conseguir escrever, né? E você fez muito bem aí essa tarefa de casa, tá? De parabéns. Obrigada. Da tua apresentação, tá? Gostei bastante dos slides, assim como a professora Adriele comentou, estavam bem leves, tu tinha tópicos, fotos, né, dos insetos, né, para demonstrar, né, quais são, né, assim, mesmo, né, você comentou, tem algum que outro que às vezes a gente se confunde, né, em fazer a indicação, então você trazer ali as imagens foi muito bom, né, para mostrar melhor, né, o que seria cada inseto. Nos seus materiais e métodos tá ok, né, da forma que eu observei ali, né, você acompanhou aí 10 propriedades, né, que aplicaram o protocolo MIP. Em alguns momentos lá no resultado de discussão, tu faz algum apanhado sobre propriedades que não fizeram o MIP, né? E aqueles dados, eles são de quais propriedades? Tu monitorou algumas propriedades que não fizeram o MIP, ou dentro dessas propriedades tinha uma que não fez o MIP, uma área que não foi feito o MIP? Não, são das mesmas propriedades que não utilizaram o MIP na safra anterior. Bacana. Tá, não, maravilha. Muito bem. Ali nos teus resultados e discussões, tem uma das figuras onde tem o ciclo, né, da soja, e no início do desenvolvimento do ciclo da soja ali, a gente tem uma maior incidência de falsa medideira e ela tende a reduzir, né, conforme vai passando o ciclo. Enquanto que o contrário acontece aí para a lagarta da soja, né? No início tem uma menor incidência e depois ela vai aumentando conforme vai aumentando o ciclo da cultura. E eu te pergunto, né, o porquê desse comportamento, né, dessas duas lagartas serem diferentes, assim? Não saberei te responder. Quais foram, assim, os... Não sei te responder, prof. O que pode ter levado essa diferença ali entre uma e outra? Tá, ficou bem claro isso lá na figura, tá? Você no início, né, foi uma lagarta desfolhadeira, né? Mas depois, porque continuou com uma lagarta desfolhadeira também. Tá. Talvez algo que tu pode explorar ali na discussão dessa figura, né? Alguns fatores talvez que possam ter influenciado isso, né? Também pela questão do próprio inseto, né? Acredito eu que tenha esse tipo de comportamento, né? Ao longo do ciclo, né? Muito bem. Nos resultados ali do levantamento das informações, né, você viu que existe uma boa riqueza, né, de inimigos naturais. E aí eu te pergunto, né, o que poderia ser feito, né, para
aumentar ainda mais essa riqueza de inimigos naturais, já que eles têm um papel bastante importante aí no controle, né, no controle natural, no controle biológico aí das pragas. Olha, prof, visando o objetivo, então, do meu trabalho, eu acredito que o MIP, com certeza, né, ele aumenta muito a riqueza aí e abundância dos inimigos naturais. Usar, então, controles, né, com produtos mais seletivos, com certeza também. Perfeito. E, se possível, né, optar por controle biológico, nesse segmento, assim, né. Tentar mudar um pouco aí o pensamento do agricultor, né, que é só o controle químico e muitas vezes o mesmo modo de ação sempre. Então, eu acho que nesse sentido mesmo. Ah, bacana. Muito bem. E aí, em alguns dados que tu apresentaste ali, né, a gente observa diferenças, por exemplo, nessa abundância de inimigos naturais entre uma propriedade e entre outra propriedade, né, e isso pode ser uma consequência dos manejos até que esses produtores venham tendo, né, nos anos anteriores, né, à implantação desse MIP, concorda? Concordo plenamente, eu não analisei essa parte assim profundamente de cada propriedade, mas como teve umas que utilizaram o MIP já, né, e outras não, eu acredito que com certeza foi aí nas técnicas de manejo, né, provavelmente. E nos inseticidas também utilizados, né, nos produtos. De repente, uma ali muda, né, um inseticida no modo de ação e outro de outro, e a outra não, então acho que foi assim mesmo. Ah, maravilha. Muito bem, algumas coisas tu comentou ali, tá, que me chamou bastante atenção, que veio do questionário, né, que tu aplicou para os produtores, né, do porquê existe essa barreira, por exemplo, com a implantação do MIP nas propriedades, né. E algo que me chamou bastante atenção foi a questão da pressão de vendas, né, de produtos, né, e aí dentro dessa questão a gente sabe que o agricultor ele tem um conhecimento, obviamente, que ele usa, que ele precisa se aprimorar para ele estar e permanecer e se aprimorar na atividade, mas entretanto ele não tem alguns conhecimentos para tomada de decisão, por exemplo, como um agrônomo tem. E aí, muitas vezes, né, a gente percebe que o pessoal usa do artifício medo, né? Ah, porque você tem que fazer a aplicação, porque senão o clima está favorável, mas às vezes nem está favorável, né? A condição, né, que a abordagem, às vezes, que o pessoal faz no produtor é de causar um medo, né? E aí esse medo gera bastante insegurança e na dúvida ele vai no que é certo, como tu comentou, inclusive no comentário que você fez aí para a Adriele, né, na pergunta que ela te fez. E nesse sentido, aí o agricultor vai naquilo que é certo, que geralmente vem sendo feito, e aí, né, com um nível de cagaço alto, né, ele acaba não entregando o MIP, né, ou ficando, né, fazendo as aplicações dos produtos, né, muito mais produtos do que realmente necessitaria, né. E aí, como a gente bem percebeu, né, nessa safra aí que você passou, a gente não teve nem problema com percevejo, né, podemos dizer assim, né, foi muito, muito baixa a incidência comparado a outros anos, né. Então, pega propriedades normais aí que não entregaram um MIP, o pessoal talvez fez 2 até 3 aplicações pensando em percevejo, né, sabendo que talvez uma seria Sim. mais do que suficiente, né. Exato. Tá. Então, é falta mesmo de conhecimento, né? Tem muito vendedor de produto químico, né? De controle químico, e tem pouca gente vendendo a ideia do MIP, né? Uhum. Talvez se tivesse uma maior conscientização nesse sentido, né? Para que o produtor ele tome conhecimento sobre essas técnicas de manejo, né? Que podem ajudar aí principalmente, né, no que se refere ao sentido de gastos excessivos, né? Então, eu até li uma reportagem em que um produtor ali de uma
uma grande quantidade de hectares, ele economizou o valor de um carro aplicando o MIP. Então, temos também o exemplo do Laércio, né, prof? Sim. Eu acho que caiu minha conexão. Caiu apenas a tua câmera, tá? Não tem problema, que eu já estou finalizando. Então, temos aí o exemplo do Laércio, né, prof, que está fazendo um ótimo trabalho aí dentro do MIP. Então, eu acho que aos pouquinhos os produtores, eles vão digerindo essa ideia, né? Exatamente. Tá? Nesse sentido aí que a gente vem numa luta, né, de trazer conscientização, tá? Só para mim finalizar, Sibela, tá? Abrilhante um pouco mais o teu trabalho ali na metodologia, tá? Coloque que essa unidade, por exemplo, a unidade lá do Vicente fez parte do projeto Grãos, tá? Na tua discussão, insira isso, tá? Faça puxe um leque dos resultados que eles tiveram na safra passada, tem os relatórios do projeto Grãos, tá? Sim. Isso abrilhanta um pouco mais o teu trabalho. E finalizo aqui dando os parabéns aí, porque eu imagino o quanto difícil que foi para você desenvolver, fazer toda essa coleta de dados aí. Tá? Você está de parabéns mesmo aí pelo desenvolvimento do TFG, você e a Regiane. Então, eu que parabéns. agradeço, prof. Obrigada pelas suas considerações. Obrigada, professor Antônio, pelas suas observações, considerações realizadas. Então, Sibela, eu quero te parabenizar, tá? Porque você enfrentou aí, né, cada etapa desse projeto, foi um desafio, porque eram 10 agricultores numa realidade de pandemia, que muitos, eles tiveram que responder um questionário online, né, e que muitos não têm uma familiaridade com a internet, e você teve que correr atrás, através do WhatsApp, porque não poderia ir pessoalmente para evitar, né, contato. Então, nós tivemos até algumas dúvidas que a gente queria falar mais com o agricultor, mas devido a isso, a gente não conseguiu se aprofundar tanto quanto a gente queria. E mesmo assim, você conseguiu desenvolver um bom trabalho, foi uma pessoa que eu sempre estava desafiando, faça um gráfico assim, daí ela vinha com o gráfico, eu já pedia outro gráfico, e agora eu quero aquele gráfico por períodos diferentes de desenvolvimento da soja, todos os gráficos foram feitos por ela e conferidos por mim, mas todos foram realizados por você, e em momentos que você dizia, não, prof, eu não consigo, eu falei, você consegue, você vai lá, você vai fazer, e ela vinha com o gráfico pronto, tá? Então, eu estou muito orgulhosa de ti, você é uma pessoa muito capaz, eu tenho total certeza que você vai desenvolver um bom trabalho no campo, tá? Obrigada, prof. Eu vou pedir para que você permaneça nessa sala e nós vamos retirar para decidir a sua nota, tá? Certo. Olá, Sibela. Oi, prof. Então, o veredito final é que você foi aprovada com a média 9,7, tá? Meus parabéns mais uma vez, e quero te dizer que foi um prazer enorme trabalhar contigo nessa tua fase aí de desenvolvimento do projeto, né? Então, muito obrigada.
E eu passo a palavra caso você queira fazer alguma consideração. Quero sim, com certeza. Foi um desafio bem grande. Gostaria de agradecer, então, primeiramente a Deus, a minha família, que me deu apoio, principalmente minha irmã, Elise, que me aturou, aos meus amigos, colegas, a Prof. Reis, que foi fundamental, aí aprendi muita coisa contigo. Que nem eu te falei, queria ter aí 1% da sua inteligência, do seu conhecimento, já estaria bom, mas estou no caminho, né? Gostaria de agradecer também a professora Adriele e ao Antônio, que aceitaram, então, ser membros avaliadores dessa banca. E meu sentimento é de gratidão. Obrigada.